eu quero agradecer, né, pela oportunidade. É um privilégio, né, poder reunir com os colegas, com a liderança da igreja e compartilharmos algumas ideias, né, alguns pontos que nós temos julgado importantes. Aquilo, só a título de introdução, aquilo que eu vou compartilhar com os irmãos é o mesmo que eu já compartilhei em encontros presenciais, né, com o Presbitério do Paraná, com o Presbitério Brasil Central, Centro-Sul, Oeste Paulista e com o presbitério, com a parte do Presbitério Piratininga do Nordeste. O nosso objetivo é colocar algumas coisas que nós julgamos importantes, né, que enfatizam a unidade da nossa igreja como denominação, e aí colher algumas impressões, né, colher algumas sugestões de como melhorar, de como desenvolver, aperfeiçoar aquilo que a gente já tem feito, corrigir possíveis falhas, para que no final dos encontros que eu estou fazendo, a gente tenha como rascunhar, quem sabe, um plano geral de trabalho, quer dizer, um conjunto de ideias a serem sugeridas, desenvolvidas por nós. O nosso tema, digamos assim, né, é fortalecendo a identidade presbiteriana conservadora. E fazendo isso, procurando fazer isso com o propósito de nós desenvolvermos, fortalecermos a nossa identidade. O texto de 1 Pedro 2, né, de 9 e 10, diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, e agora sois de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora a tendes alcançado. Nós vivemos uma era que se orgulha por ter identidades frágeis, né? Identidades fluidas, identidades que mudam. E identidades que mudam em todos os sentidos, né? Gêneros mudam, relacionamentos mudam, tudo aquilo que foi tão precioso, tão caro para a sociedade, para o ser humano, que era a manutenção da identidade, isso tem sido atacado por diversos meios, diversas ideologias, e de modo que aqueles que são firmes na sua identidade, eles acabam sendo vistos como retrógrados e quando não, como um grande problema para a sociedade, como aqueles que impedem o desenvolvimento da sociedade. Quando nós pensamos em nós como igreja, qual é a nossa identidade? Eu creio que nós poderíamos dizer que a nossa identidade é primeiramente cristã, é presbiteriana e, particularmente, é presbiteriana conservadora. A nossa identidade é cristã porque nós fomos feitos discípulos de Cristo. Aquela raça eleita, aquele sacerdócio real, aquela nação santa, aquele povo de propriedade exclusiva do Senhor, é feito nessa condição, como todos nós sabemos, através da obra de Cristo. Nós fomos feitos nós fomos salvos, né, para proclamar as virtudes de quem nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para proclamarmos as virtudes de Cristo. Ele é o nosso grande mestre. E nós somos edificados na doutrina dos apóstolos, tendo Cristo como pedra angular. Por isso a nossa identidade é cristã. E nesse particular, eu estou restringindo bastante a identidade cristã, porque o termo cristão, hoje em dia, também não significa muita coisa, quando é colocado de forma genérica, né? Espíritas são vistos como cristãos, testemunhas de Jeová, mormons, né? As seitas que nós chamamos de seitas pseudo-cristãs, que elas são identificadas por muitos como cristãs, mas isso simplesmente porque
citam cristão, ou citam Cristo, né, num momento ou outro. Mas nós estamos usando aqui o termo cristão como discípulo de Cristo, imitador de Cristo, quer dizer, no sentido em que os primeiros discípulos foram, em Antioquia, chamados de cristãos. A nossa identidade é presbiteriana, porque nós vimos de uma tradição teológica reformada, calvinista, e temos uma organização eclesiástica que se caracteriza pelo governo de uma assembleia de presbíteros. A nossa forma de governo caracteriza a nossa identidade. A teologia que nós adotamos, a liturgia que nós adotamos, caracteriza a nossa identidade. E no caso de presbiterianos conservadores, né, nós somos presbiterianos conservadores porque adotamos certas práticas que nos diferenciam dos demais presbiterianos. Práticas litúrgicas. Algumas das práticas, né, dependendo de qual igreja presbiteriana nós estamos falando, no papel muda-se muito pouco, não é quase nada, mas na prática a mudança é muito grande. As práticas, não é? Você tem igreja presbiteriana cantando Atirei o pau no gato no culto, você tem igreja presbiteriana fazendo culto de libertação, não é? Então nós temos igrejas presbiterianas que no papel são muito parecidas conosco, mas que têm uma prática ou mais inclinada à neo-ortodoxia, ao liberalismo, ou mais inclinada ao pentecostalismo, neopentecostalismo. E nós estamos falando da nossa identidade exatamente para evitar que algo parecido aconteça conosco, que nós sejamos uma coisa na carteira de identidade, mas outra coisa na prática. Então, tendo a nossa identidade em mente, tendo aquilo que nos caracteriza administrativamente, teologicamente, liturgicamente, eu quero levantar algumas questões para nós aqui. A primeira delas é de que nós somos uma federação. Nós temos uma estrutura, né, que tem a Assembleia Geral, os sínodos, os presbitérios e as igrejas. Tudo interligado, né, numa relação de interdependência, numa relação em que estes órgãos acabam contribuindo para o bem-estar, para a saúde espiritual uns dos outros. O que significa ser uma federação? Significa nos ajudarmos. Significa que quando todos podemos carregar, todos carregamos juntos. Mas quando alguém está impedido de carregar, os outros carregam por ele. E assim, uns vão carregando as cargas uns dos outros, de modo que as conquistas são nossas conquistas e os prejuízos são nossos prejuízos. Hoje, à tarde, né, a partir da tarde, a segunda igreja nossa em Feira de Santana estava sendo organizada. Isso não é algo que traz alegria, satisfação, benefício apenas para as igrejas da Bahia, ou apenas para as igrejas do Nordeste, ou para o Presbitério Piratininga, ou para o Sínodo do Sudeste. É mais uma igreja presbiteriana conservadora sendo organizada. Então, isso é motivo de alegria, de satisfação, de prazer, de gozo e de sentimento de bênção e de vitória do Senhor para todas as igrejas. Por outro lado, no começo do ano, o mesmo presbitério Piratininga, que agora está organizando uma igreja, teve que transformar a igreja de Vila Continental em congregação presbiterial. Então, essa é uma medida não agradável, não é uma medida triste, necessária, mas triste. E assim como não é triste apenas para a igreja, apenas para o presbitério, mas para toda a denominação, como aquele momento de alegria de todos. É preciso que a gente tenha consciência de que federação é estarmos todos no mesmo barco. Então, se uma parte sofre, todo mundo sofre. Se há uma igreja local sofrendo, ou se há um presbitério
sofrendo, se há o departamento missionário sofrendo, ou o jornal, ou o seminário, quem estiver sofrendo, quando você tem a ideia de corpo, isso significa em todos estarem sofrendo. E, portanto, todos precisam estar envolvidos nesta ideia de socorrer todo mundo. Se alguém está em conquista, nós nos alegramos com estas conquistas como se fossem nossas, locais. Se alguém está sofrendo, a mesma coisa. A nossa Constituição e ordem, então, para dar a base legal para aquilo que eu estou falando, a nossa Constituição e ordem, na sua introdução geral, né, aquela parte que não pode ser mexida, ela diz o seguinte, que a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil é um ramo da Igreja de Cristo, que governa, sustenta, propaga pelos órgãos criados nesta Constituição e dentro das normas aqui estabelecidas, e é constituída pela Federação de Igrejas, quer dizer, pela união de todas as igrejas locais, que pactuam, ou seja, essas igrejas locais, elas concordam entre si em aceitar a defesa dos princípios que estão estabelecidos na sequência aí na Constituição e Ordem. A Constituição e Ordem não é algo opcional, é algo que todos precisam conhecer, porque todas as igrejas, elas compactuaram em seguir todos estes princípios que estão aí estabelecidos. Todas estas igrejas também concordam em acatar a autoridade dos seus ministros e dos seus representantes num concílio maior denominado Assembleia Geral. Então, naquela estrutura que nós mostramos no início, Assembleia Geral composta de ministros e presbíteros, representantes de seus presbitérios, tem a incumbência de tomar decisões, e as decisões ali tomadas, todas as igrejas locais assumem o compromisso de acatar essas decisões. O momento de discutir é lá, as propostas lá, mas depois que a decisão foi tomada, enquanto não houver oportunidade ou razão para ela ser revogada, todos nós concordamos em cumprir com ela. Quer dizer, isso firma a nossa identidade. Quer dizer, as igrejas locais, elas mantêm sua autonomia administrativa, econômica, em tudo que se refere aos seus interesses particulares e locais, inclusive o direito de desligar da federação, se entender que deve fazê-lo, né, observando aí o que está disposto na Constituição. No entanto, naquilo que diz respeito ao geral, né, aos departamentos gerais da igreja, todas estão comprometidas em cumprir com aquelas decisões tomadas. Isso quer dizer, portanto, que as igrejas assim federadas, a Constituição continua dizendo, né, elas concordam em realizar em comum e sob a direção central dos órgãos da Assembleia Geral as seguintes obras ou fins gerais: obra educativa, imprensa, beneficência e obra missionária. A Assembleia Geral tem uma obra educativa com o seminário, tem imprensa com o nosso jornal, tem obra missionária com o departamento missionário, não tem uma obra de beneficência com um órgão específico para isso, mas faz obra de beneficência através de outros órgãos, né, as diaconias, federações e etc. Mas as igrejas, então, concordam em estar unidas para promover esse trabalho. Esse é um trabalho que pertence a cada igreja local. Isso posto, se as igrejas federadas, elas concordam em realizar essa obra comum, então isso quer dizer que aquilo que está estabelecido pela Assembleia Geral como contribuição das verbas para manter o funcionamento é dever de todas as igrejas locais, é dever de todos os ministros, é dever de todos os presbíteros, é dever de todos os membros da igreja averiguar se os compromissos estão sendo cumpridos. Todos nós
pastores que aqui estamos, fomos formados, né, pelo seminário, e um seminário que funcionou porque as igrejas estavam cumprindo com a sua parte nesse voto, né, nessa concordância, nesse pacto que a Constituição faz com todas as igrejas. Nós sabemos que estamos enfrentando, né, um momento difícil para igrejas locais, né, isso tem trazido dificuldades de orçamento. Quem estava na reunião da comissão executiva sabe disso. Os obreiros do departamento missionário têm tido dificuldades. O jornal, né, abriu mão, né, dos seus recursos para auxiliar o departamento missionário. A gente entende toda essa dificuldade e estamos aí, cada um na sua dose de sacrifício para que o trabalho seja feito, mas é isso que nós precisamos ter em mente, que como membros de uma federação, nós não podemos focar apenas nas necessidades locais. Nós precisamos olhar para o todo como um corpo que nós somos. Bom, nós precisamos, então, ajudar o desenvolvimento de cada um dos departamentos. Como é que a gente pode fazer isso, por exemplo, em relação ao departamento missionário? A nos mantermos unidos, federados, de fato, para investir no departamento missionário. O que nós, líderes, podemos fazer para que o departamento missionário seja, por exemplo, mais efetivo, tenha suas necessidades supridas? Antes de mais nada, contribuir com as nossas orações. Isso não é demagogia. Não adianta a gente ter muito dinheiro se nós não tivermos obreiros. Não adianta ter muito dinheiro e obreiros se nós não tivermos lugares para enviar estes obreiros. Nós precisamos lembrar que o Senhor da Seara é Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, ele desperta vocações, ele abre campos, ele dá a direção para aqueles que têm a responsabilidade de decidir, para tomar decisões. Ele levanta recursos, ele faz grandes obras com poucos recursos. Então, nada substitui a oração, nada substitui nos colocarmos como líderes e levarmos a nossa igreja a fazer isso. Diariamente estarmos diante do Senhor, rogando a Deus pelo departamento missionário. E, claro, contribuir com as nossas ofertas. Tanto as nossas ofertas como mantenedores, quanto levando os membros da nossa igreja a entender que eles devem ser mantenedores, que eles devem ser fiéis na entrega dos seus dízimos, porque eles, sendo fiéis na entrega dos seus dízimos, e nós, como liderança, sendo fiéis na entrega das nossas verbas ao Caixa Geral, nós estaremos contribuindo para que o departamento missionário tenha o sustento necessário. Como líderes, nós também vamos contribuir quando, presentes na Assembleia Geral, auxiliarmos na tomada de decisões que promovam o desenvolvimento do departamento missionário. Estarmos ali pensando nele e em como, que tipo de proposta, que tipo de ideias, que tipo de planos podem ser e devem ser feitos para que a obra seja feita de forma melhor. E, além disso, contribuir com as nossas avaliações. Cada reunião da Comissão Executiva da Assembleia Geral e cada reunião da Assembleia Geral, há um relatório do Departamento Missionário para ser lido, analisado e aprovado. Quando nós avaliamos isso com seriedade, pontuando, né, os pontos positivos e apresentando como eles podem ser melhorados, pontuando os erros, as falhas e indicando os meios através dos quais eles podem ser corrigidos, eu creio que todos nós precisamos ter maturidade, especialmente maturidade espiritual suficiente para fazermos e recebermos críticas. Com humildade fazermos críticas e com humildade recebermos as críticas, considerarmos sobre elas
e vermos como podemos melhorar de fato o trabalho. Então, fazendo avaliações corretas, de modo que possam contribuir para o desenvolvimento do departamento missionário. Bom, e quanto ao seminário? O que a gente pode fazer para ajudar a desenvolver o seminário? Entre tantas outras coisas que nós poderíamos levantar, nós, líderes, podemos investir com oração, da mesma forma com o departamento missionário, orar por novas vocações, orar por quem trabalha no seminário, pela direção, pelos professores, orar pelos alunos que estão no seminário, quer dizer, orar para que Deus levante o sustento, orar para que Deus dê sabedoria, orar para que Deus mantenha essa casa fiel, firme, para que ela continue formando a liderança que conduza a nossa igreja com a identidade que a igreja tem, contribuindo com ofertas. A mesma coisa do departamento missionário. Nós podemos nos tornar mantenedores, fazermos depósitos na conta do seminário, ofertas especiais. No dia 15 de novembro, por exemplo, nas nossas igrejas, assim como a gente faz em agosto, a gente, para o departamento missionário, pode fazer uma oferta especial, enviar para o seminário, mas também levando os membros da nossa igreja, melhor dizendo, né, a serem fiéis na entrega dos seus dízimos, e nós, sendo fiéis na entrega das verbas à tesouraria geral, vamos estar contribuindo para o sustento do seminário. Nós podemos também contribuir para a melhoria do seminário na medida em que nós cumprimos o compromisso que fizemos na formatura. Lá na formatura, nós nos comprometemos a sermos servos fiéis da palavra de Deus, a permanecermos, né, estudando a palavra de Deus, os estudos teológicos, a colocar aos pés de Cristo todas as conquistas do saber que nos forem concedidas pela munificência divina. Enfim, nós nos comprometemos a continuar estudando e nos comprometemos a sermos ministros fiéis. Talvez alguém possa perguntar, mas como que a gente vai contribuir para o desenvolvimento do seminário sendo ministros fiéis? Primeiro, porque aquelas igrejas que não conhecem o seminário, que estão muito distantes, ao verem a fidelidade dos seus pastores, vão valorizar o seminário que os formou e vão querer que essa entidade continue funcionando para que a igreja continue tendo obreiros assim, desse jeito. Nós vamos contribuir na medida em que cumprimos com esse nosso compromisso, porque nós vamos estar com isso contribuindo para que vocações sejam despertadas. Quando os jovens veem os seus pastores fazendo o seu trabalho com alegria, com dedicação, com felicidade, se sentindo realizados, mesmo no meio de toda a luta e a dificuldade que está presente nisso, Deus pode usar isso, e muitas vezes usa, para despertar o interesse em fazer a mesma coisa. O oposto disso também é verdade. Quando pessoas veem pastores deprimidos, tristes, amargurados, reclamando de tudo, eles vão dizer, e os seus pais dirão em relação a eles, eu não quero isso para o meu filho. Quando nós cumprimos com o nosso chamado com alegria, nós contribuímos para que novas vocações sejam despertadas. E nós também vamos ajudar a desenvolver o seminário na medida em que estivermos nos qualificando para trabalhar nele, para lecionar. Isso não importa se vive na Grande São Paulo ou se está distante. Porque hoje nós estamos num lugar, amanhã nós estamos em outro. Num dado momento, a Assembleia Geral pode precisar da indicação de alguém, de colocar alguém, e é claro, se nós estamos qualificados para isso, ao recebermos essa incumbência, vamos poder cumprir bem com esse papel que nos está
sendo colocado. Agora, é claro, alguém pode dizer, mas e se eu me qualificar e nunca aparecer a oportunidade? Bem, se você estiver qualificado para lecionar no seminário, então você está qualificado para ensinar muito bem a sua igreja, para treinar muito bem os líderes da sua região, para contribuir para o crescimento no conhecimento teológico, bíblico da sua igreja, da liderança da sua igreja. Isso sem contar para o seu próprio crescimento espiritual. Além do que, você cumprindo com o compromisso de continuar nos estudos da Bíblia e nos estudos teológicos, você vai estar automaticamente se qualificando também para este trabalho para o qual Deus pode te levantar. Conselhos e presbitérios também podem contribuir de duas formas. A primeira aqui é sendo criteriosos no envio de candidatos. Eu fiz um levantamento, eu recortei um período, que foi o período que eu fui o diretor do seminário, né? 2007 a 2017. Eu recortei esse período. Nesse período, nós tivemos 32 alunos no seminário, o período todo. 32 alunos. Desses 32 alunos, 18 se formaram, ou seja, 52%. 4 deles foram reprovados e foram reprovados sistematicamente, então precisaram abandonar o curso, são 12%. 6% deles desistiram, alguns com 3 meses, alguns com 6 meses, alguns com 1 ano. Nós tivemos até desistência no final do 3º ano de curso. E nessa ocasião, 6 ainda estavam estudando. Destes 6, 3 se formaram. Outros 3 também não chegaram no final do curso, né? Então, nós podemos pegar os 18 e somar mais 3, dá 21. Desses 21, 3 são licenciados ainda. Então, voltamos no 18. 5 abandonaram o ministério. 2 deles com mais de 3 anos de ministério e outros na licenciatura. Então, nós temos 13. De 32 alunos, nós temos 13 pastores e 3 licenciados, por enquanto, no campo. O que eu quero colocar com isso? Ter alguma desistência, ter percalços, é normal. Nós não temos o ideal de termos um ingresso e formatura de 100% daqueles que ingressam. É importante, inclusive, que aqueles que, no decorrer do curso, percebem que não foram chamados para isso, realmente abandonem o curso e vão ocupar o lugar que o Senhor tem para eles. Mas a minha colocação aqui é a seguinte: eu não estou fazendo nenhuma acusação a nenhum presbitério, e nem a conselhos. É só uma questão de reflexão, de nos perguntarmos o seguinte: nós temos sido tão sérios ao avaliarmos candidatos na igreja, como pastor e presbítero da igreja local, antes de enviá-los para o presbitério. E nós, como membros do presbitério, temos sido tão criteriosos quanto deveríamos para enviar alguém? Se a resposta for sim, se nós conseguimos avaliar isso e a resposta for sim, ok, não tem nenhum problema. Então, nós estamos mesmo sofrendo aí as consequências naturais. Eu estou dizendo isso porque, se nós tivermos mais critério, nós poupamos o candidato de investir um tempo da sua vida em algo que ele não vai prosseguir, e nós poupamos também a igreja de fazer o investimento que ela faz, né, num aluno, para depois acabar não redundando, né, em benefício, em serviço para a igreja. Mas a segunda coisa que
nós precisamos pensar nisso é o seguinte, é que para ter critério no exame de candidato, tem que ter candidato. Em 2015, nós não tivemos nenhum candidato. Em 2019, de novo, nós não tivemos nenhum candidato. Isso não acontecia desde 1990. 1990 tinha sido a última vez que nós tínhamos iniciado um ano sem nenhum candidato no seminário. Aí isso se repete em 2015 e depois, bem perto, né, em 2019. Então, aí agora a pergunta é a seguinte: nós temos trabalhado nas nossas igrejas, falando do seminário, falando da necessidade da igreja, falando da importância de termos obreiros para que Deus trabalhe no coração de pessoas nas nossas igrejas locais para isso? Nós, pastores e presbíteros, temos trabalhado isso com os nossos jovens. Nós temos trabalhado isso com os pais, para que eles trabalhem isso na vida dos seus filhos. Vejam, meus pais não fizeram isso de propósito, eles não tinham essa intenção, e eu sei que eles não tinham essa intenção. Mas eles acabaram contribuindo para que Deus me chamasse para o ministério, me fazendo participar de tudo no seminário, praticamente desde que eu nasci. Meus pais tinham fotos de eu ainda neném, aqui no seminário, no dia 15 de novembro. E eles participavam do dia 15 de novembro todos os anos. Formatura do seminário em todas. Não importava quem estava se formando, se trabalhou na nossa igreja ou não, se nós conhecíamos com profundidade ou só de vista, não importava. Era a formatura do seminário, nós estávamos lá. Eles impregnaram tanto a figura do seminário no meu coração, que quando eu comecei a trabalhar, uma das primeiras coisas que eu fiz foi me tornar mantenedor do seminário. Porque naquela época não tinha verba. Seminário e o sínodo, a obra geral, eram mantidos por ofertas que eram levantadas no 11 de fevereiro, levantados em 15 de novembro. Quer dizer, era uma oferta levantada um dia para sustentar aquela instituição o ano inteiro. Então, algumas pessoas, elas não faziam uma oferta naquele dia, elas faziam um vale, um compromisso de mensalmente contribuir com um valor. Eu, com 14 anos de idade, me tornei mantenedor do seminário por causa desse vínculo que meus pais fizeram ter com o seminário. É claro, meus pais fizeram a mesma coisa com os meus dois irmãos. E nenhum dos dois foi chamado para o ministério. A gente não sabe quem Deus vai chamar. Mas nós precisamos trabalhar os nossos membros da igreja para que eles pensem nisso para os seus filhos, para que eles envolvam seus filhos com as questões que envolvem o seminário e trabalharmos os nossos jovens para que eles se envolvam em orar pelo seminário, em orar por vocações e se colocar à disposição. Se nós não tivermos candidato, nós não teremos como avaliar se candidatos estão aptos ou não. E a seara continua grande, os trabalhadores continuam poucos. Por isso, nós precisamos continuar rogando ao Senhor. Nós também vamos poder, nós como pastores, presbíteros, nós vamos poder também ajudar o desenvolvimento do seminário, treinando, ajudando a treinar mais e usar menos. O que eu quero dizer com isso? Igrejas da Grande São Paulo, quando pedem seminaristas, via de regra, elas pedem um seminarista porque ela tem uma congregação, ela tem um ponto de pregação, ela tem alguma entidade que ela precisa de alguém que trabalhe lá. Igrejas que pedem alunos para trabalho de férias, via de regra, porque o pastor vai sair de férias e então eles precisam de alguém que cubra as férias do pastor. Vejam, não há nenhum problema nisso. O único problema é a igreja pensar o seguinte: bom, o pastor não vai tirar férias, então a gente não precisa de um seminarista nas férias. Por que não levar o seminarista para acompanhar o pastor no trabalho? Para ver como que é o trabalho na prática. Para o pastor observá-lo, ver como que ele está
se desenvolvendo no trabalho e ajudá-lo a crescer nisso, inclusive ajudá-lo dando dicas a ele, conselhos a ele, e ao mesmo tempo também dando um feedback para a direção do seminário do que tem sido feito nos trabalhos de férias. E a mesma coisa acontecendo aqui nas igrejas. Quer dizer, igrejas da Grande São Paulo que não têm um ponto de pregação, que não precisam de um seminarista para trabalhar todo domingo, mas que convidam para estar ali, para acompanhar o trabalho, para estar no convívio com a igreja e ir sendo treinado. Essa é uma parceria que as igrejas precisam firmar com o seminário para ajudar a treinar. Usar, sim, porque chega um ponto do curso que o seminarista precisa mesmo já ir se acostumando com a ideia de que ele vai ter que pregar todo domingo, lecionar todo domingo, vai ter que assumir a direção de algo, então ele tem que entrar no ritmo mesmo. Mas a gente pode, em outras igrejas, pegarem alunos que estão no começo do curso, levá-los para assistir, para ver como é que o pastor faz o seu trabalho e ir sendo colocado no trabalho devagar. Bom, outra coisa que a gente precisa fazer para fortalecer a nossa unidade e identidade é fortalecer as sociedades internas. Nas sociedades internas, nós somos treinados para a liderança. O juvenil, ele aprende o que é um plenário, o que é uma assembleia, o que é presidir, o que é secretariar, o que é fazer tesouraria, o que é fazer uma ata. Ele vai sendo treinado para desenvolver a liderança, ele vai sendo treinado para viver como federação, porque essas sociedades se reúnem com outras sociedades, fazem intercâmbios, fazem concentrações, e isso vai fortalecendo essa ideia de que nós somos um corpo. As federações e confederações nos aproximam como igrejas locais. Não são, via de regra, não são os presbitérios, não são os sínodos, não é a Assembleia Geral que promove encontros dos membros da igreja. Federações e confederações fazem isso. A Confederação Feminina, há pouco tempo atrás, fez na primeira de São Paulo uma concentração que reuniu gente do interior, do Paraná, de Goiânia, de diversos lugares. Um encontro gostoso, compartilhar da escritura, compartilhar da comunhão, vermos que existem pessoas na conversa, ver que existem pessoas em outros lugares enfrentando as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, desfrutando das mesmas bênçãos que nós, ou seja, sermos lembrados que nós não estamos sozinhos. Nós precisamos também investir nos oficiais. A igreja é um organismo, mas ao mesmo tempo ela é uma organização. Ela precisa de liderança forte. Ela precisa de líderes, né, oficiais, que saibam exatamente qual é o seu papel. Presbíteros que saibam qual é o seu papel, desenvolvam o seu papel no pastoreio da igreja junto com seus pastores, diáconos que saibam exatamente qual é o seu papel. Se nós tivermos uma organização saudável, isso vai contribuir para se ter um organismo saudável. Quer dizer, é uma relação de mão dupla. Quando a gente tem um organismo saudável, isso nos dá condições de ter uma organização saudável. E se você tem uma organização saudável, isso te dá condição de ter um organismo cada vez mais saudável. Você entra aí num círculo virtuoso, em que esses dois lados da igreja vão contribuindo para o crescimento de cada um destes aspectos. É preciso enfatizar a observação dos critérios bíblicos na hora de eleger oficiais. Nós todos somos pecadores. E como pecadores, nós somos inclinados a votar naquela pessoa que a gente acha mais simpática, que a gente tem mais afinidade, ou que pertence a uma família tradicional da igreja, ou tem dinheiro, ou é mais inteligente, ou sei lá, quantos critérios as pessoas têm em mente na hora de eleger um oficial, mas nós precisamos incutir na mente da igreja que são os critérios bíblicos que precisam ser observados. Quer dizer, aquelas condições que a Bíblia estabelece para ser um oficial, é essa que deve ser levada em consideração na hora de escolher os oficiais.
E, claro, é preciso proporcionar treinamento adequado para que estes oficiais saibam exatamente qual é o seu papel. Nós também precisamos investir em evangelismo e discipulado. É preciso investir especialmente no evangelismo pessoal, treinarmos os membros da igreja para que eles evangelizem o vizinho, o colega de trabalho, o colega de escola, quer dizer, aquela pessoa que a gente sabe que vai ouvir. É claro, isso não elimina as técnicas de evangelismo em massa, isso não elimina de você abordar uma pessoa e conversar com ela, de num consultório médico, enquanto está esperando, né, na sala de espera, na conversa, abordar essas questões. Claro que não. Mas é claro que quando você está falando com alguém que te conhece, alguém que você convive, alguém que sabe quem você é, aquilo que você diz tem um impacto muito maior, obviamente, se o seu testemunho é bom, né? Senão o efeito é o contrário. Então, treinarmos, investirmos para que os membros da igreja sejam discipuladores. Agora, por outro lado, nós precisamos criar na igreja um ambiente receptivo. Os visitantes, aquelas pessoas que estão sendo evangelizadas, discipuladas, elas precisam chegar e se sentir bem aceitas. Elas precisam sentir que as pessoas se importam com ela, que elas conversam com elas, se interessam por elas. E, claro, criar um ambiente receptivo também significa não fazer com que elas vivam orbitando em torno dos crentes mais velhos. Algum tempo atrás, um ano e pouco atrás, eu conversando com um casal que deixou uma igreja, que estava visitando outra igreja, e então eu perguntei a eles, por que vocês deixaram aquela igreja? E elas disseram o seguinte, porque naquela igreja não há espaço para mais ninguém a não ser daquelas pessoas que estão lá. E aí, então a mulher disse, olha, eu sou professora, eu faço isso, eu faço aquilo, eu me dispus a ajudar. E o que disseram para mim foi o seguinte, não, sente aí e assista, porque a gente já tem quem faz isso. O outro disse, eu entendo de música, e não tinha ninguém lá fazendo esse trabalho de música. Então eu me dispus, olha, eu posso ajudar. Mas eles disseram, não, nós já temos um responsável por isso, nós já temos alguém que faz. Ele disse, nós tentamos por 3 anos, até que a gente desistiu, porque nós percebemos que ali já existem as pessoas fixas para fazer as coisas e ninguém mais penetra nisso. Ora, as pessoas que nós trazemos, elas precisam sentir que fazem parte do corpo e não que são um apêndice do corpo. Nós precisamos fazer com que elas sejam integradas e, ao descobrirem os seus dons, coloquem seus dons a serviço da igreja. É preciso, portanto, que a gente desenvolva um ministério que não seja apenas de manutenção, que não seja apenas de manter aquilo que já se tem, de conservar, de lutar para conservar o que tem, mas trabalharmos em termos de expansão. E para isso nós precisamos pensar no seguinte: quando se há um trabalho de manutenção, o que acontece é o seguinte: existe um limite, vamos colocar assim, de membros de igreja para aquela igreja. Então, quando ela atinge aquele número de membros, quando começa a ultrapassar um pouquinho, ela recua. Então, suponhamos o seguinte, que você tem uma igreja que tem 50 membros, aí vai recebendo gente, chegando gente nova, ela chega nos 60, 62, 64, volta para os 50. Pessoas vão embora, apostatam, vão para outra igreja, aí depois ela volta, cresce, cresce de novo, chega lá, diminui de novo. Quer dizer, o que está acontecendo? Há um furo, há uma ripa nesse balde que é menor do que as outras, que faz com que chegue num ponto e comece a vazar. Nós precisamos identificar onde está o vazamento.
investe-se em evangelismo e discipulado, mas é preciso investir na qualidade de vida espiritual da igreja, identificar qual é o problema, identificar se esse corpo fechado, que não permite que ninguém penetre, não é aquela ripinha que está mais baixa e permitindo que vaze, ou seja lá, qualquer razão, cada uma, né? Não existe uma geral, não é? Cada igreja que tem, né, ou que enfrente esse tipo de dificuldade, deve ter uma ripa vazando, a ser identificada. Bom, eu quero concluir dizendo o seguinte: essa é a nossa igreja. Esse departamento missionário, esse seminário, esse jornal, essas igrejas locais, essa estrutura, essa é a nossa igreja. Ela tem acertos e ela tem erros, como toda instituição humana. Ela é formada de pecadores. Ela tem procurado, ao longo dos anos, servir ao Senhor. Ela tem procurado, ao longo desses últimos 80 anos, batalhar pela fé que, de uma vez por todas, foi entregue aos santos. O nosso ponto aqui é o seguinte: por que não amar essa igreja? A ponto de irmos além dos domínios da nossa igreja local, a ponto de enxergarmos as necessidades da nossa igreja local, a ponto de enxergarmos o fato de que a nossa igreja local precisa ter uma identidade igual àquela identidade que está estabelecida pela Federação de Igrejas, mas a ponto de olhar para fora da igreja também e ver que existem campos, existem departamentos que estão além de nós e das nossas necessidades ali diretas e que também são deveres nossos. São responsabilidades nossas. O departamento missionário é de cada igreja, o seminário é de cada igreja, o jornal é de cada igreja. E cada igreja é de cada igreja. Porque, como dissemos, se as igrejas estiverem bem, todos nós estaremos. Agora, nós não vamos amar essa igreja por quê? Porque ela é composta de pecadores? Mas todos nós somos pecadores. Porque ela tem falhas? Todos nós temos falhas que precisam ser corrigidas. Cristo morreu pela igreja exatamente porque ela é composta de pecadores. Exatamente porque os seus membros precisam de misericórdia e graça. E eles só foram feitos membros da igreja porque Cristo morreu por eles e usou de misericórdia e graça para com eles. Por que não amar essa igreja se é através dela que o Senhor alimenta a nossa alma? Nós, pastores, foi através dela que nós fomos formados. Presbíteros, é através dela que foram eleitos, que foram investidos neste cargo. É através dela que Deus tem moldado a nossa vida. Por que não amar essa igreja se o pai, a mãe, o avô de alguns de nós amaram, amam, trabalharam, trabalham por esta igreja? Por que não amar essa igreja se foi nela que o Senhor lhe levou ao Evangelho, transformou a sua vida, fez de você filho dele? Por que não amar esta igreja? Por que não nos envolvermos com ela? Então, a pergunta que nós precisamos nos fazer é: nós amamos essa igreja? Se a resposta é sim, então vamos cuidar uns dos outros. Vamos nos deixar cuidar. Vamos nos deixar admoestar, nos deixar ser corrigidos. Vamos nos deixar ser pastoreados, cuidados. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos trabalhar. O que nós podemos fazer? João 9,4 diz que é necessário que façamos as obras daquele que, Cristo dizendo, né, me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Hoje nós estamos aqui. Antes de nós, outros irmãos estiveram no lugar que nós estamos, levando a igreja, conduzindo a igreja em unidade
de acordo com a identidade da igreja, com suas lutas, com suas falhas, com suas limitações. E nós vamos passar, e se Cristo não vier até lá, né, antes, outros vão ocupar o nosso lugar. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é: estamos trabalhando enquanto é dia? Estamos trabalhando enquanto podemos? E que igreja nós estamos deixando, né, para as próximas gerações? Que igreja nós estamos deixando para os nossos filhos? A nossa oração é de que Deus nos abençoe, de modo que a unidade que, graças a Deus, temos, seja mantida e aperfeiçoada, desenvolvida. E que nós continuemos sendo essa igreja federativa, que se preocupa uns com os outros, que cuida uns dos outros, que se alegra uns com os outros e que chora uns com os outros. Deus assim nos abençoe.